Olá, amigos do 12 Esporte, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no nosso canal do YouTube. Hoje com o técnico Alex Souza, que nesta semana foi desligado da equipe do Operário, atual campeão paranaense, que não vive um bom momento no estadual. Vamos conversar com o Alex sobre essa situação, também sobre questões de calendário do futebol brasileiro, que acredito que uma coisa tem a ver com a outra. Alex, seja bem-vindo a 12 Esportes. Você comandou o Operário desde o ano passado, 30 jogos, 8 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. Salvou o Operário ano passado do rebaixamento, atingiu o objetivo da permanência na segunda divisão, mas o início no Campeonato Paranaense deste ano foi aquém do esperado. Até agora o Operário tem um empate e 3 derrotas. O que aconteceu na sua visão para essa campanha ruim do Operário neste início de Campeonato Paranaense? Mais uma vez, obrigado e seja bem-vindo ao 12 Esporte. Nada, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui falando com vocês. Assim, eu acho que a primeira coisa é dividir, né? Uma coisa foi o 2025 e a outra coisa é esse início do ano de 2026. O ano passado, aquilo que foi combinado, a gente conseguiu fazer de todas as partes. Tanto que se nós olharmos, foram 26 jogos e a campanha ela mostra isso, né? Foram 8 vitórias, 8 derrotas e 10 empates, e dentro daquilo que eram as possibilidades do Operário naquele momento, a manutenção na segunda divisão e a renovação, e já imaginar o ano de 26, que é o ano que a gente está jogando, né? E aí a gente chega nesse ano, e aí sim é um ano que parece louco, mas a gente está falando de 12 dias, né? A gente não está falando de um ano, estamos falando de 12 dias. Iniciamos no dia 15 de dezembro, com parte do grupo, e o grupo os jogadores foram chegando ao longo do período. Tem jogadores que ainda nem estrearam, né? E já estavam no dia 15. É o exemplo do Doca e o exemplo do Edwin, que pelo que eu estava lendo hoje, provavelmente façam a sua estreia hoje diante do Cascavel. Outros que foram chegando ao longo do caminho. E aí, infelizmente, os resultados condicionam a sequência, né? Mas, de novo, assim, eu acredito bastante nesse time que o Operário montou. Vive um período complicadíssimo, horroroso, né? 12 pontos, apenas um conquistado, realmente é muito abaixo do que qualquer pessoa que nos acompanhava esperava, mas eu acredito que eles consigam essa reversão, né? Já hoje diante do Cascavel, e domingo, sábado contra o Foz, e depois de ter uma sequência de um ano competitivo. Você falou sobre os reforços que sequer estrearam sob o seu comando, e também em dezembro, antes mesmo do início da pré-temporada, você chegou a comentar sobre a dificuldade que o Operário tinha para contratar jogadores, até por jogadores preferirem clubes da Série A ou até mesmo outros adversários da Série B. Você também acredita que a dificuldade do Operário em trazer jogadores até mais qualificados atrapalhou também o seu trabalho no início do Campeonato Paranaense? Não, cara, eu não falo muito sobre qualidade de jogador, eu falo mais sobre a dificuldade em contratar mesmo, porque nós podemos pegar um jogador, vou citar um nome qualquer, nós vamos contratar o João. O João tem outras oportunidades em outros times, da própria Série B. Você tem que ter um poder de barganha, um poder de convencimento bem grande para que o jogador venha para o Operário. Então, vou dar um exemplo de uma coisa que foi positiva para o Operário, foi o Ailon. O Ailon tem um início muito bom no Internacional, é um jogador que, no nível da Série B, é um jogador que tem disputa muito grande pelo nome dele. Ele, nos últimos anos, estava no Ceará, e o Júnior, que é o responsável pelas contratações, ele conseguiu, de uma maneira muito boa, convencer o Ailon a vir para o Operário. Ainda não é o melhor Ailon. O Ailon se apresentou dia 28 de dezembro. Então, assim, a expectativa é que aquele Ailon que a gente viu nos melhores dias, ele possa se apresentar no Operário, coisa que nesse momento ainda não aconteceu. Então, assim, comigo de treinador ou com qualquer outro treinador, um Operário não foi em dezembro. Em qualquer momento ele vai ter dificuldades de contratar, porque a concorrência ela é grande, os valores são valores altos, e os agentes, os próprios jogadores, cada um tem o seu interesse. E isso é totalmente normal. Acho que todas as equipes do futebol brasileiro têm os seus parâmetros, e eu particularmente hoje conheço e reconheço bem os parâmetros do Operário. Mas mesmo independente disso que foi citado, jogadores, esses bons jogadores vão oferecer ao Operário uma boa condição, mas com o tempo. Hoje, como eu falei, tem jogadores que não têm 3 semanas de clube.
E infelizmente o calendário ofereceu jogos seguidos e pior ainda, a gente não conseguiu os resultados. Mas eu acredito bastante que esse time vai ser um time bem competitivo ao longo do ano, com o nível dos jogadores melhorando, que isso vai acontecer com o tempo. E você acredita que esse time também teria esse crescimento se tivesse continuado a linha de trabalho com você? E você se surpreendeu com a decisão da diretoria em mudar o comando técnico? Não, o time subiria de nível, com certeza. E vai subir de nível agora com o Luizinho. O Luizinho vai encontrar um grupo muito sério, um grupo muito trabalhador, um grupo que respeita muito a camiseta do Operário, o município de Ponta Grossa, os torcedores que estão sempre lá incentivando. Acredito que o Luizinho, com as ideias dele e o trabalho dos jogadores e do clube, a tendência é a evolução. Me frustra a demissão, mas não me surpreende, porque o futebol ele é feito de resultados, e os resultados eles foram horrorosos, realmente mesmo com pouco tempo, o início muito ruim, a gente imaginava ter um pouco mais de pontos, e é normal dentro daquilo que é a cultura do futebol brasileiro. O Operário tem um grupo gestor ali que é tocado pelo Álvaro, que é o presidente, e o Júnior, que entregam na mão do Batata o dia a dia, então o Batata sabia tudo que a gente estava fazendo, né, o acompanhava ali 24 horas por dia, só que de alguma forma você tem que fazer com que os resultados apareçam. E normalmente na nossa cultura, isso se baseia em cima da troca de treinador. Que eu, sinceramente, hoje aqui em Curitiba, na minha casa, eu torço muito que funcione, porque o grupo precisa dar uma resposta, precisa vencer jogos para voltar num caminho de vitórias e começar a olhar para um futuro diferente desse momento ruim que se olha hoje. Você teve 4 jogos em pouco mais ou pouco menos de 2 semanas. O Operário já tem mais 2 jogos até o final de semana. Toda a primeira fase do Paranaense está sendo definida em apenas 3 semanas. Tudo isso por causa do novo calendário do futebol brasileiro. E a gente vê que o problema não está só com o Operário, não está só com os times aqui no futebol paranaense. A gente vê o Flamengo pressionado, o Palmeiras também sendo pressionado. Como que você vê essa questão do calendário do futebol brasileiro, que também espremeu os estaduais em pouco tempo, até semana que vem já começa a Série A do Campeonato Brasileiro? Você acredita que essa mudança já é o início de um fim dos estaduais, ou que em breve vai ter uma revolução, que os principais clubes vão entrar mais à frente? Como que você vê toda essa situação do calendário, você que viveu de perto com uma equipe de Série B do Campeonato Brasileiro? Cara, isso depende, porque quando a gente fala em estadual, a gente não pode generalizar, né? Desde que eu jogava, eu sempre costumo dizer que cada estado tem a sua peculiaridade. Então é importante a gente entender isso. Mas eu, sendo um cara de futebol, que joguei durante muito tempo, que hoje eu sou treinador, eu acredito em treino. Eu acredito que o jogador tem que ir para campo e treinar para melhorar. Quanto mais ele treinar, melhor é a qualidade do jogo. Quanto mais jogo tiver, a qualidade do jogo diminui. E isso eu acredito bastante. Mas é o que tem, é o que todo mundo está encarando e cada um dentro da sua realidade vai enfrentando. Queria que você, que está acompanhando de perto essa questão do futebol paranaense, imagino que viu de perto a questão do Coritiba, a montagem do elenco do Coritiba, até por uma análise de adversários para este estadual. Como que você está vendo o Coritiba para esse retorno à Série A do Campeonato Brasileiro? Semana que vem já tem a estreia contra o Red Bull Bragantino, e o Coritiba apostando bastante em jogadores experientes. Você acredita que essa experiência é fundamental para uma equipe que está voltando da Série B? Não, todo clube, independente do Curitiba, do Atlético, que também retorna, ou qualquer outro nome de clube, todo time que retorna da B para A, ele tem dificuldades naturais dessa troca de divisão. Para mim, enquanto cara de futebol que acompanho e espero que o futebol paranaense continue forte, bem representado em todas as divisões, é que os clubes paranaenses na A, na B, na C e na D consigam definir bem o perfil de competição que eles vão ter, até onde eles podem chegar, que tipo de risco se pode correr e definir bem aquilo que eles têm como carro-chefe para o ano, porque muitas vezes você tem que ficar gerindo expectativa e a expectativa ela é variada. A expectativa do público é uma, a expectativa da imprensa às vezes é outra, às vezes a expectativa da imprensa e do torcedor, elas se aproximam, às vezes elas ficam mais distantes. Então, assim, para mim o principal é que o Curitiba consiga montar uma estratégia e montar a expectativa que ele tem do conhecimento que ele tem do grupo dele, dos jogadores dele, nesse momento de como a diretoria do clube
enxergou o Seabra como treinador e por isso o contratou. Acho que definindo bem essas expectativas é mais tranquilo para gerar ao longo do ano. E aí lá no final do ano, já com aquilo que foi desenhado agora, ver se conseguiu alcançar ou não, mas dificuldades naturais e quem vai enfrentar um campeonato brasileiro que é dificílimo, não só para Curitiba, para Atlético, mas para todas as outras equipes que vão estar participando. Tá certo, então, Alex. Muito obrigado pela entrevista a 12 Esportes e boa sorte para você na sequência da sua carreira como treinador. Valeu, obrigado, um abraço a todos. Obrigado. A entrevista com o Alex aqui no 12 Esportes. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.